Marcos Granconato, por que o senhor não é arminiano? Eu não sou arminiano porque eu tenho uma Bíblia em casa. Se converta e viva. Jamais vão atacar essa ideia. É inegável o fato de que Deus deseja que todos sejam salvos. Está lá. Nós vemos isso. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta e viva. Então isso tudo é verdade, isso tudo ninguém vai pegar o versículo, tirar, deslocar, ele lá recortar, jogar fora e dizer que não, que Deus quer sim destruir algumas pessoas. Agora, a teologia, eu gosto de comparar a teologia como um café com chantilly. A parte de cima, o chantilly é docinho. Já embaixo tem o café amargo. Eu costumo dizer, com todo respeito, que os arminianos gostam do chantilly. Mas eles não gostam do café amargo, que está por baixo do chantilly. Porque a teologia bíblica, quem dera ela fosse simples assim. Quem dera a nossa Bíblia fosse a Bíblia do bebê. Já viu a Bíblia do bebê? Tem os desenhinhos lá, tudo bonitinho, tal, colorido. É lindo aquilo. É a Bíblia do bebê. Na Bíblia do bebê não tem nada sobre a ira de Deus. Muito vagamente ali. Não tem nada sobre esse outro aspecto da justiça de Deus contra o pecado e os decretos grandiosos de Deus relacionados à salvação e à perdição. Nada disso. Às vezes eu tenho a impressão que o arminiano, ele gosta da Bíblia do bebê, onde só tem aqueles textos que falam que Deus ama todo mundo, gosta de todo mundo e tudo mais. Esses textos estão lá, e nós amamos esses textos e pregamos esses textos. Eu costumo pregar livros inteiros da Bíblia, e prego nesses textos todos e afirmo essas coisas. Mas a Bíblia também diz outras coisas. Granconato no seu posto, na mão, eles não conseguem, né? Então eles têm que ir para o ataque ad hominem. Sempre foi assim a história, desde Lutero, senhores, desde Lutero, né? Vindo da Reforma para cá. E antes do Lutero sempre foi assim também, entendeu? Eles jogavam na fogueira, Savonarola, porque não dava para discutir. Com a Bíblia na mão, não, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, senhores, para a nossa mente, a gente não andar como um cavalo, sabe? Que tem aqueles dois negócios do lado que você só olha para frente. Você não consegue investigar nada que não seja o que você não crê. Você age como um sectário. Você age como um adepto de seita. Mas a pergunta, né, ao pastor Marcos Granconato e a todos os pastores reformados do século XXI no Brasil é a seguinte: o porquê vocês acabaram pensando tão diferente dos teólogos reformados do passado concernente ao arminianismo? Por que vocês não escrevem livros? E o pior, atualmente, pastores reformados continuam não escrevendo sobre o arminianismo. Onde estão vocês? Vocês estão gastando tempo com o quê? É devido aos cursos que vocês ministram pelas redes sociais, onde há muitos arminianos, e vocês não querem perder esse quinhão? Vocês não querem escrever mais sobre as verdades das doutrinas da graça? Qual que é o problema, senhor pastor Marcos Granconato, pastor Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos? Qual que é o problema? Qual que é o problema de vocês? O problema em tudo isso é que muitos pastores reformados nos nossos dias acabam morrendo pela boca, né? Veja algumas declarações passadas para o pastor Marcos Granconato no seu post lá no Instagram, onde as pessoas o relembram de suas frases do passado. Então você tem aqui alguém comentando o seguinte: olha, pastor Marcos Granconato, eu sou um grande admirador da sua teologia e do seu raciocínio nos debates, mas não consigo concordar que arminianos são os nossos irmãos. Não sou arminiano porque leio a Bíblia. O senhor usou essa frase aí, senhor Marcos Granconato, em um dos seus debates, né? Outro comentário: ah, que saudades
do Grangonato do Antigo Testamento. Marcos Grangonato, por que você não é arminiano? Grangonato, é porque eu tenho a Bíblia na mão. KKKK, a internet não perdoa. Estão os sinos de Dort errado? Uma pessoa perguntou para ele no post dele. Estão os sinos de Dort, o sino de Dort estava errado? O pastor Marcos Grangonato respondeu, nos 5 pontos, o sino estava certo. Em outras coisas, cometeu erros colossais. Dort não é escritura. Oh, meu Deus do céu, Jesus amado. Então, por favor, escreva, faça artigos, diga aí os erros colossais de Dort. Não tem mais valor para hoje? Ou só tem valor os 5 pontos? Outra coisa, dizer que Dort não é escritura é aquela mesma exposição que ele colocou, eu querendo defender lá, que não tinha Romanos capítulo 9 no tempo que os irmãos já eram salvos. É complicado, né? Bastante assim, bem superficial, né, essas argumentações. Pelo visto, o pastor Marcos Grangonato terá que fazer, então, vídeos sobre esses erros colossais, né? Mas é bom o pastor Marcos Grangonato não deletar os comentários ou bloquear os outros que pensam diferente dele. Se ele sofrer alguma represália e alguém mostrar para ele que está errado, historicamente falando, então ele vai ter que enfrentar os argumentos. Não é deletando as pessoas ou dando risada, né? Se alguém pergunta para ele o que é o sino de Dort e ficar dando risada, só já leu o sino de Dort? Não vai resolver o problema ficar só dando risada. Tem que pôr argumento realmente sério, ok? Bem, concluindo, senhores e senhoras, eu prefiro, né, ficar com as palavras de John Owen, ok? Como ele diz lá no seu livro excepcional, que parece que não tem muito valor, né? Esse livro para muitos teólogos reformados de hoje. John Owen, ele diz o seguinte: uma igreja não pode envolver em sua comunhão Agostinho e Pelágio, Calvino e Armínio. Aqui eu apenas lhes dou uma prova para que vocês possam julgar o restante a partir dos frutos deles. Aqueles que citei são suficientes para desqualificar seus cúmplices para a comunhão com a nossa igreja. O vínculo da paz rodeia a unidade daquele Espírito que conduz a toda a verdade. Não devemos oferecer a destra da comunhão, mas sim proclamar uma guerra santa contra esses inimigos da providência de Deus, do mérito de Cristo e da poderosa operação do Espírito Santo. Nem alguém objete que todos os arminianos não professam abertamente todos esses erros que eu citei. Que seja demonstrado então que eles diferem de seus mestres. Vemos suas próprias confissões, conhecemos as suas astúcias. Senhoras e senhoras, livros como esse, parece que hoje o jeito para muitos teólogos reformados é jogar na lata de lixo. Não querem mais seguir os passos dos pastores reformados do passado, né? Essas palavras não são muito bem, talvez, para pastores de hoje, né? Mas antigamente, senhores e senhores, o antídoto contra o arminianismo eram livros frequentes e muito lidos por toda a igreja reformada, tá? Os batistas do Sul nunca deixaram de escrever, certo? Contra o arminianismo. E não venha me dizer que esse livro aqui está refutando só o socianismo, porque por todo lado ele fala do arminianismo, tá bom? Então, por favor. Então, antigamente os teólogos reformados escreviam contra o arminianismo, e teólogos de hoje, como o batista James White, também escreve contra o provisionismo e o arminianismo. E é São Bitelona, hein? Tá bom? Então, por favor, me ajuda aí um pouquinho. E vocês... E você pode até perguntar, mas você, o pesquisador Marcos, por que você não escreve? Senhores, eu não tenho meu tempo disponível como vocês têm, não. Vocês ganham o dinheiro da igreja para vocês produzir alguma coisa, certo? Eu tenho que trabalhar secularmente. Mesmo nos meus 58 anos que eu vou fazer agora, continuo trabalhando. Então, por favor, não queira me acusar, porque eu não tenho esse tempo que vocês têm.
Vocês não. Vocês têm de segunda a segunda para ficar em casa e visitando membros, fazendo alguma boa coisa para o reino de Deus. Agora, os livros americanos continuam aqui escrevendo contra o arminianismo, tá bom? Olha aqui, tá bom? Então, por favor, essa é uma desculpa esfarrapada, tá bom? Porque aqui nos Estados Unidos continua uma batalha também contra o monergismo, tá bom? Né? Olha aqui, chamando calvinismo de gnosticismo, é a mesma coisa que o Satan Rufino fala lá no Brasil, tá? E livros sendo produzidos aqui contra a fé monergística. Então, senhoras e senhores, desculpinha esfarrapada. Essa daí de que eu não tenho tempo ou que realmente... Opa, caiu aqui mão de obra. Né? Ou que eu não tenho tempo ou que eu não vou ficar fazendo isso, porque senão não é muito conivente, não é muito bacana. Os pastores do passado não pensavam assim, os pastores reformados aqui da América não pensam assim. Tá? Eles continuam escrevendo muito sobre o arminianismo, mas a pergunta que fica no ar, como sempre, eu perguntei no outro vídeo, é onde estão os livros que vocês escrevem? Livros, não é artigo, tá? Artigo na internet, é livros que falem sobre as distorções do arminianismo. Fica aí a pergunta por Marcos Grangonato, fica por Hernani Dias Lopes, Franklin Ferreira e tantos outros que têm o tempo disponível para fazer isso daí, tá? Dos dois principais fins almejados pelos arminianos, por suas inovações na doutrina nas igrejas reformadas. Certa vez, o pastor Marcos Grangonato elogiou Armínios, Jacó-Armínios, né? Falou que ele, olha, era um grande homem de Deus, tal, era uma pessoa intelectual. Eu queria ser até como Armínio, tal, aquele negócio. Você entendeu? Mas na verdade, Armínio, senhores e senhoras, ele era um traidor das confissões reformadas. Ele tinha reservas mentais, tá? E na verdade ele fez votos ali a ser as confissões reformadas, mas não seguiu nada, tá? Então, eu já vi essas declarações e que o pastor Marcos Grangonato dizia que ele é muito inteligente e tal, mas eu vou deixar para vocês um vidinho aqui que mostra realmente o verdadeiro caráter de Jacó-Armínios concernente à fidelidade aos seus irmãos, à sua igreja e todos aqueles que deram oportunidade em suas mãos, tá? Ele simplesmente, depois, ao ouvir um homem chamado Dirk Korneck, que seguia uma seita e era católico também, ele acabou se desviando. Deram o livro para ele refutar, ele não refutou e acabou aceitando o erro. Senhoras e senhoras, eu termino este vídeo, deixando esse vídeo para vocês, e que Deus possa ter misericórdia de todos nós que nos afirmamos como reformados, teólogos reformados. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia desses pastores que eu citei e de outros, e que você deixe a teologia da omissão e vai realmente seguir o exemplo dos antigos reformados. Nós temos uma guerra contra a verdade. Não existe duas verdades quando uma não concorda com a outra. Ou uma é verdade, a outra é verdade. Fique na paz, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém. Hortius confrontou questões bíblicas que têm atraído a atenção nos últimos tempos e chegou a algumas posições similares a ideias que animam a discussão do teísmo aberto. Nós temos isso na página 90 desse livro aqui, tá? Então, que essas ideias de Hortius, que era um arminiano, sucessor de Jacó-Armínios, nos tempos modernos, nos últimos tempos, chegou a posições similares às ideias que animam a discussão do teísmo aberto. Olha só, que interessante. Para não dizer trágico, né? Bem, ou seja, Hortius não parecia ser um reformado equilibrado, afinal declarava abertamente que lia heréticos. Ele lia heréticos. Embora o problema em si não seria ler heréticos, mas sim absorver os seus erros. Este era o problema que estava envolvido em Hortius, tá? Que foi o sucessor de Jacó-Armínios. Mas o problema não foi só este. Temos declarações de Jacó-Armínios, que é no nome original Jacob Hermazon, que ele discutia também hereges em classe de aula, como nós podemos ver aqui nesse livro,
arminiano, tá? Na página 89. Diz o seguinte: Vortius respondeu negando que ele foi acusado de ser sociano, né? Seguidor de Socino. Ele respondeu negando, no caso, o sucessor de Jaco Arminius, Vortius. Ele negou que ele fosse um antitrinitarista sociano. Embora não tivesse falado em suporte ao socianismo, havia considerado importante estudar as ideias do seu criador. Ele estudava então as ideias do Socino. Armínio, da mesma forma, também discutir em classe as ideias de vários pensadores anticalvinistas, incluindo Fausto Socino e Sebastian Castellio. Então você observa que Jaco Arminius ele discutia hereges, né? Fausto Socino e Sebastian Castellio. Agora, você tem isso aqui na página 89 desse livro aqui. Será que o livro está passando um pano sobre a verdade da história? Porque quando você pega, por exemplo, um outro livro, certo? Da mesma editora, Jaco Arminius, Deus, Criação e Providência, certo? Isso aqui é uma xerox desse livro, que eu não pude trazer aqui para os Estados Unidos, mas diz aqui uma outra versão dos fatos, na página 50. Veja bem, em sua narração da história da teologia holandesa nos séculos XV e XVII, Sepp, que era um teólogo, recorda os comentários de um aluno de Jaco Arminius, chamado Gaspar Sibelius. Isso está na página 50. Tá? Então, este Gaspar Sibelius, que estudou testemunho ocular, foi aluno ali de Jaco Arminius entre 1608 e 1609, esse aluno ele declara o seguinte: observei entre diversos alunos que estão fazendo comigo o curso privado da teologia do senhor Armínio, Dr. Armínio, várias coisas que, se eu fosse um ignorante, teria me levado a cometer erros obscuros e abomináveis, pois nessas aulas somos terminantemente proibidos de ler os estudos e tratados de Calvino, Bessa, Zanchi, Martis, Usino, Perques e outros teólogos que eram reformados, instruídos e renomados da Igreja de Cristo, e fomos obrigados a examinar somente as Escrituras Sagradas. Poxa, se fosse só as Escrituras Sagradas, tranquilo. Mas fomos obrigados a examinar não somente as Escrituras Sagradas, mas igualmente as obras de Socino, Castellio, Tomás de Aquino, Molina, Soares e outros inimigos da graça que nos foram recomendados. Certo? Então, você tem aqui uma obra passando o pano, né, escrito por a maioria metodistas aqui, passando o pano no que realmente aconteceu. Certo? Agora, nesta outra obra, nós temos a realidade do que tinha embutido na personalidade de Jaco Arminius, né? Jaco Arminius, Deus, Criação e Providência. Richard Miller passa aqui para nós, né, na nota 92, de que Jaco Arminius, ele proibia em aulas particulares as pessoas de lerem essas pessoas que eram reformados ortodoxos, mas recomendava sinergistas, né, como Tomás de Aquino, Molina, Soares, Castellio e tantos outros, né, que estavam envolvidos em tantos erros soterológicos. Sinceramente, quanto mais a gente estuda, pessoal, né, os livros arminianos, mais a gente fica estonteado de ver as declarações de quem era de fato o senhor Jaco Arminius.
Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o próximo estudo. Deus abençoe grandemente. Amém.